Você tem um circuito que já está sendo utilizado e você está desconfiado de que pode estar ocorrendo queda de tensão. Ou você acabou de calcular ali um circuito no qual você vai fazer a instalação e você está na dúvida se vai ter queda de tensão ou não. Achou meio longe o circuito, está na dúvida? Eu vou te mostrar aqui nesse vídeo como é que você faz o cálculo corretamente para entender se vai ter queda de tensão e se estiver tendo, como corrigir de forma bem fácil. Vamos entender aqui então, ó, bem simples. Eu tenho aqui o meu disjuntor, que é o circuito que a gente vai calcular. A partir do disjuntor, o cabo que está alimentando até o meu ponto de utilização, que pode ser um equipamento qualquer, um chuveiro, um motor, uma lâmpada ou mesmo uma tomada onde vai ser conectado um aparelho. O que a gente vai calcular é isso aqui, ó. É o nosso cabo, é esse circuito que a gente vai calcular para descobrir a queda de tensão. E para isso é importante lembrar que o circuito pode ser composto de 2 ou 3 fios, nunca menos ou mais do que isso. Pode ser composto de fase e neutro, pode ser composto de fase e fase, ou pode ser composto de fase mais a fase mais outra fase, ok? Mas fase e neutro, tem que calcular o neutro na queda de tensão? Sim. O circuito sempre tem que ser fechado, não existe como eu pegar um cabo e fazer com que o meu equipamento funcione. Sempre esse circuito vai ser fechado, sempre vou ter que ter aqui, ó, 2 cabos. A corrente, se eu tenho aqui uma corrente percorrendo minha fase, ela também vai estar percorrendo o meu neutro. No caso de uma corrente alternada, indo e voltando o tempo todo, ou seja, se eu tenho aqui 5 amperes percorrendo a minha fase, eu vou ter aqui 5 amperes percorrendo o meu neutro. Por isso tem que sempre calcular os 2 cabos, ok? Se é um circuito trifásico, mesma coisa, eu vou mostrar no cálculo como é que faz quando é um circuito trifásico, o que muda ali no nosso cálculo. Só lembrando, se você ainda não viu aqui no canal, eu estou fazendo uma série de vídeos sobre queda de tensão, mostrando todos os conceitos principais desde o comecinho. Vai ter uma playlist aqui, um link aqui embaixo com todos os vídeos que você pode depois voltar lá e assistir todos eles. Mas primeiro, vamos aqui a esse conteúdo. Para a gente calcular a queda de tensão, é indiferente da tensão aplicada. Eu vou utilizar a seguinte fórmula, que é tensão igual a corrente vezes a resistência. Então lembrando lá da roseta de cálculo que eu já mostrei aqui no canal, inclusive, se tiver mais dúvida, deixa aqui no comentário que eu posso fazer mais um vídeo mostrando e detalhando como é que utiliza essa roseta de cálculo para fazer todos os cálculos elétricos que a gente precisa. Para poder calcular, então, vamos simular aqui que esse nosso circuito ele está percorrendo uma corrente de 16 amperes, ou seja, o meu equipamento aqui, quando ele começa a funcionar, para poder alcançar a potência específica de utilização, ele vai percorrer aqui, né, ele vai precisar de uma corrente de 16 amperes aqui no meu circuito. Se for fase neutro, percorrendo fase neutro, se for fase-fase, percorrendo fase-fase. Então, para resolver isso aqui, eu vou ter a tensão, que vai ser igual à minha corrente, que é 16, vezes a resistência do meu circuito. Aí começa, né? Qual que é a resistência do meu circuito? Vamos facilitar um pouquinho isso aqui. Para a gente descobrir a resistência é bem simples. A fórmula é essa aqui, ó. Resistência igual a minha letra grega ρ vezes L dividido por A. Achou difícil? Vamos lá. A minha letra grega ρ é o valor da resistividade do meu cabo. Se for cobre, o valor utilizado vai ser 0,017. Se for alumínio, o valor utilizado vai ser 0,028. Muda muito o tipo de material utilizado, presta atenção. Então, se eu fosse resolver isso daqui de uma forma bem simples, eu faria o seguinte, né? R igual a 0,017 vezes L. O que é L? L é o comprimento do meu circuito. Então, se do meu disjuntor até o meu ponto de utilização tiver lá 30 metros, eu vou colocar 30 metros, correto? Não. Lembrando que se eu tenho um cabo indo e um cabo voltando, eu tenho 30 metros daqui até aqui, mas eu tenho 60 metros de cabo. Então, eu precisaria colocar 60 metros. E o A representa a seção do meu cabo. Então, por exemplo, se eu tenho um cabo de 4 milímetros, eu colocaria aqui 4 milímetros. Resolvendo tudo isso, eu vou descobrir qual é o valor da resistência do meu cabo, ok? É muito simples, aí eu poderia agora sim, né? Pegando lá a tensão igual a corrente vezes a resistência, encontrar qual seria o valor da tensão desse circuito. Então, por exemplo, tensão igual a 16 amperes vezes a resistência. Resolvendo aqui, a gente teria, né, R igual a 0,255 ohms. Ou seja, eu faria 16 amperes vezes esse valor aqui de 0,255.
eu teria uma tensão aplicada no meu circuito de 4,08 volts. Ou seja, no meu cabo eu estou tendo uma perca de 4,08 volts. Isso independente se for uma tensão de 127 volts ou 220 volts, ok? Então o primeiro conceito é esse. Com o meu cabo de 4 milímetros, no meu cabo eu estou perdendo uma tensão de 4,08 volts, ok? E aí lembrando que conforme a norma, a recomendação é que sempre a queda máxima de tensão seja de 4%. Ou seja, se eu tenho um circuito que é 127 volts e eu posso admitir no máximo uma queda de tensão de 4%, eu tenho que ter no máximo uma queda de tensão de 5,08 volts. Se nesse circuito que eu calculei eu tive uma queda de 4,8, é menor do que 5,8, então eu estou dentro da queda de tensão de 4%. Se fosse um circuito, por exemplo, de 220 volts, 4% de queda seria igual a 8,8 volts, ou seja, eu estaria realmente bem superior, né? Ou seja, a minha queda de tensão que está ocorrendo estaria dentro do aceitável, que é 4%, né, que é os 8,8 volts aqui no circuito 220 volts. Achou complicado aquele cálculo? Eu vou te mostrar aqui uma forma de fazer utilizando uma única fórmula que inclusive vai auxiliar quando o circuito for trifásico, que é o seguinte: eu quero descobrir meu ΔV, que no caso minha queda de tensão, vai ser igual a 2 vezes L vezes a minha letra grega Rho vezes a minha corrente. Tudo isso dividido pela área. Então eu já sei que ΔV vai ser igual a 2 vezes L, que é a distância do meu circuito. Então tem que colocar os 60 metros? Não. Nessa fórmula aqui não. Se eu tenho do meu disjuntor até meu ponto de utilização 30 metros, eu só vou colocar aqui os 30. Por quê? Porque eu já estou multiplicando aqui por 2. E é justamente aqui que vai ajudar quando a gente tiver o circuito trifásico. Se fosse um circuito trifásico, são 3 cabos, eu colocaria 3? Não, eu colocaria aqui a raiz de 3. Se fosse um circuito trifásico, como é um circuito bifásico ou monofásico, ou seja, fase neutra, eu tenho sempre 2 cabos, utilizo o 2. Vezes 30 multiplicado pela minha letra Rho, qual que vai ser? 0,017 para cobre ou 0,28 para alumínio. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, 0,017 para o meu cobre e vezes a corrente do meu circuito, que é 16. Tudo isso daqui eu vou dividir pelo 4, que é a seção do meu cabo. Fazendo toda essa conta aqui, eu vou chegar no mesmo valor que aquele 4,08 que tínhamos chegado de tensão, fazendo toda essa fórmula. Para vocês terem uma noção, eu vou substituir aqui nesse cálculo esse 0,017 por 0,02, como se o circuito fosse aí um cabo de alumínio. Olha só o valor que a gente vai obter aqui. Ao invés dos 4,08, nós teríamos aqui um valor de 6,72 volts. Deu para perceber que a queda de tensão foi muito superior se o nosso circuito fosse composto de um cabo de alumínio ao invés de um cabo de cobre. E aí, voltando lá na ideia dos 4%, se o meu circuito fosse 127 volts, a minha queda de tensão máxima estaria acima dos 4% admitidos. Já nos 220 ainda estaria ali dentro do aceitável, mas deu a perceber qual a diferença ali que faz entre o cabo de alumínio e o cabo de cobre. Deu para entender? Ficou alguma dúvida? Deixa aqui embaixo no comentário. Mas olha só que interessante. Imagina que eu tenho lá um disjuntor geral, no qual está distribuindo para um outro disjuntor, que também distribui aqui para um outro disjuntor, e aqui distribui para um outro disjuntor. Aqui eu tenho um motor aplicado, aqui eu tenho outro motor aplicado e aqui eu tenho um outro motor aplicado. Nesse circuito eu posso ter no máximo 4% de queda de tensão, nesse circuito no máximo 4% de queda de tensão e nesse circuito no máximo 4% de queda de tensão, máximo. Quanto que eu vou ter aqui na minha principal? Sabe calcular isso? Vou deixar para mostrar no próximo vídeo. Reveja esse vídeo aqui várias vezes, dá uma olhadinha lá na playlist com todo o conteúdo mostrando sobre queda de tensão para você conseguir entender esse assunto mais aprofundadamente, e no próximo vídeo eu vou mostrar isso aqui. Como é que você faz todo o cálculo, calculando desde lá da entrada, toda a distribuição, esse cabo aqui, todo o circuito, inclusive se esse daqui não vai interferir na tensão dos demais aqui, principalmente quando envolve ali motores elétricos. Quer conhecer mais sobre isso? Então se inscreva aqui no canal, ative o sininho, deixe seu like, deixe seu comentário e até o próximo vídeo.